Olá, graça, paz e vida nova. Sou eu, teu irmão em Cristo, Wellington de Souza, aqui no Projeto Bom Jesus. Durante toda essa semana a gente vai estar falando sobre saúde, né? Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, como anda essa área da nossa saúde, né? Saúde espiritual. Como é que está a nossa relação para com Deus, como é que está a nossa relação para com as pessoas que convivem conosco. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, roda a vinheta. Beleza, quero apenas ler alguns textos para que a gente possa embasar os nossos argumentos. O primeiro encontra-se em Tiago capítulo 3, versículo 2. Tiago capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O que essa escritura de Tiago capítulo 3, versículo 2 está dizendo é que a parte do nosso corpo que é mais difícil controlar e dominar é a nossa língua. Com a nossa língua, muitas vezes nós dizemos coisas das quais nós mesmos depois nos arrependemos de ter dito. Então temos que aprender a ter domínio sobre essa língua. Não sei você, mas quantas e quantas vezes eu falei coisas das quais me arrependi de tê-las falado, né? Pensei, não deveria tê-las falado, né? Eu acredito que alguns de vocês também, se não todos, já falaram alguma vez alguma coisa que não gostaria de ter falado, ter feito alguma promessa que não cumpriu, ter dito algo que ia fazer e não fez, né? Muitas vezes, quando inicia o ano, né? No dia 31 de dezembro, eu conheço muitas pessoas que fazem isso, eu sou uma delas, que pega um caderno e começa a escrever: no ano de 2020 eu vou, né? A única coisa que a gente tem certeza é que não vai, porque muitas coisas nem sequer dependem de nós, né? Temos que ter uma certa disciplina. E eu aprendi há bastante tempo que ter disciplina é fazer aquilo que nós não queremos fazer para alcançar o que nós queremos alcançar, né? Isso é disciplina, isso é ter disciplina. A outra escritura que eu quero partilhar com vocês encontra-se em Tiago capítulo 3, do versículo 9 ao 12. Tiago 3, do versículo 9 a 12, diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, não pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira produzir figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Muitas vezes nós dizemos que estamos em intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós dizemos que somos cidadãos do céu. Muitas vezes nós dizemos que somos amigos de Deus e com Ele temos essa intimidade que há pouco falei. No entanto, muitas vezes da nossa boca saem palavras agressivas contra os nossos irmãos, saem palavras de desânimo quando alguém partilha algum sonho, né? Muitas vezes nós não acreditamos no potencial daquela pessoa e falamos alguma palavra que, ao invés de impulsioná-la, de ajudá-la, de fazer com que ela corra atrás de seus sonhos, nós a frustramos e muitas vezes as pessoas desistem de seus sonhos. Eu lembro que certa vez eu perguntei na sala de aula: o que você quer ser quando crescer? Eu sei que vocês ouviram essa pergunta várias e várias vezes. Mas o interessante foi que quando eu fiz essa pergunta, um garoto levantou a mão e disse: eu quero ser
astronauta. E todo mundo que estava na sala riu dele. Sabe o que é que eu vou rir? Eu vou esperar quando ele estiver subindo no foguete e indo para algum desses planetas já descobertos pelo homem. Porque eu acredito muito no potencial do ser humano. Eu acredito que nós somos uma pedra preciosa no seu estado bruto, que precisamos apenas ser lapidados, ser preparado, ser limpo, ser talhado, né? Ser figurado em uma pedra preciosa. Aí sim, as pessoas talvez observem o nosso valor. As pessoas costumam dar valor ao outro muito mais pelo que ele tem do que pelo que ele é. E em relação a essa coisa da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce, quero voltar para o início desse assunto aqui. Muitas vezes nós dizemos que estamos buscando andar em santidade, mas vivemos partilhando piadinhas inescrupulosas, vivemos não só partilhando, mas ouvindo piadinhas de mau gosto, e isso não parece fluir da mesma fonte. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Não dá para cochear entre dois caminhos, né? Uma vez em sala de aula eu contei a história de um homem que estava em cima de um muro, e esse muro separava as trevas da luz, o reino de Deus e o reino das trevas, e tinha um muro separando, e tinha um homem andando em cima do muro, e as pessoas que estavam do lado do bem, do lado do reino de Deus, começavam a gritar: vem para cá, pula para o nosso lado, aqui é bom, do outro lado você vai sofrer, do outro lado é ruim, do outro lado é só maldição, do outro lado é só trevas, do outro lado não presta, vem para cá e tal, etc. E o homem que estava em cima do muro percebeu que o lado das trevas ficava em silêncio, não dizia nada. Então ele, curioso, parou de andar em cima do muro, olhou para o lado das trevas e disse: por que é que vocês não chamam para eu ir para o lado de vocês? E alguém lá embaixo, no mundo das trevas, respondeu: porque quem está em cima do muro já é nosso. Então desce do muro, tá? Toma uma posição. Quem está em cima do muro já escolheu qual é a sua posição. Amém? Então que da tua boca não flua palavras boas e palavras ruins, né? Porque essas duas coisas não fluem da mesma fonte, né? Da fonte que jorra da vida eterna tem que sair só água doce, água boa. Amém? E a última escritura que eu quero partilhar com vocês nesse dia é uma que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Diz assim as Santas Escrituras: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por causa de suas palavras vocês serão absolvidos, e por causa das suas palavras vocês serão condenados. Deixa eu ler de novo. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras inúteis que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Se você colocar numa balança, se nós colocássemos numa balança todas as palavras que saíram da nossa boca, o que pesaria mais? Palavras inúteis ou palavras que edificam? Palavras de gratidão ou palavras de murmuração? Palavras de louvor ou apenas palavras que não têm muito valor? O que mais pesaria nessa balança se pudéssemos pesar as nossas palavras? Do que temos falado ultimamente, sobre o que temos conversado ultimamente, o que tem saído da nossa boca ultimamente. Há uma escritura que diz, não vou lembrar, se eu conseguir lembrar eu boto aqui no rodapé desse nosso momento, que da boca do homem só sai aquilo
do qual o seu coração está cheio. E essa é uma grande verdade. A gente conhece pessoas que sobem no púlpito, conhece pessoas que partilham a palavra de Deus constantemente, tem até uma posição, no entanto, de quando de vez a gente, no momento de aperto, solta um ou outro palavrão, né? E nós temos que corrigir essa mazela em nós. Precisamos ter não apenas uma postura de santidade, mas uma mente santa, um coração santo. Eu falo isso porque eu sou perfeito? Não, mas porque eu tenho buscado isso, mas porque eu tenho me esforçado, né? Longe de mim tal perfeição, ainda não cheguei à estatura de varão perfeito, mas eu tenho batalhado, eu tenho buscado, eu tenho corrido atrás desta tal estatura de varão perfeito, né? E é sobre isso que queria encerrar a meditação nesse dia. Como está a tua saúde no sentido de o que sai de você é saudável ou causa mais males do que bondades, ou causa mais coisas ruins do que coisas boas? O que tem saído de você ultimamente é saudável? Porque se não for, precisamos analisar, precisamos alterar a nossa rota para a rota que Deus espera que possamos traçar. Tá bem? Então era sobre isso que eu queria falar com você nesse dia. Espero que de alguma forma você possa meditar nessas palavras, né? Palavras, porque nós vamos dar conta de cada uma delas quando chegar lá no juízo, né? Diante do tribunal de Deus. Amém? Graça, paz e vida nova. A gente se vê por aí. Um abraço, fica com Deus.